Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo federal deveria intervir na administração eleitoral, mas nos Estados Unidos, a administração das eleições é responsabilidade dos governos estaduais. O presidente Donald Trump, ao afirmar de repente que o governo federal deveria intervir, está causando discórdia até mesmo dentro do Partido Republicano dos Estados Unidos. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Donald Trump afirmou que a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos foi fraudulenta e defendeu a federalização das eleições estaduais. Donald Trump participou de um podcast conservador apresentado por Dan Bongino, ex-vice-diretor do FBI. Ele afirmou que imigrantes ilegais, que não têm direito ao voto, estão votando. Além disso, mencionou que o Partido Republicano também deveria responder de forma mais rigorosa a essa situação. E foi aí que ele disse que a eleição presidencial de 2020 foi fraudulenta. Se olharmos mais de perto o que ele disse nesse momento, o presidente Theoreompel afirmou na época que venceu de forma esmagadora e também disse que pessoas votaram ilegalmente. Como era de se esperar, essas declarações do presidente Theoreompel causaram grande tumulto, independentemente do partido. Chuck Schumer, líder democrata no Senado, criticou as falas do presidente sobre a federalização das eleições, chamando-as de ilegais e absurdas, e disse que votaria contra qualquer projeto de lei do tipo. Até republicanos se opuseram. John Thune, líder republicano no Senado, disse a repórteres em 3 de fevereiro que não apoia a federalização das eleições. Ele também afirmou que acha razoável que apenas cidadãos americanos votem e que seja exigida a apresentação de documento de identidade nas urnas, mas enfatizou que a federalização das eleições federais, como defende o presidente Trump, é uma questão constitucional. Mike Johnson, presidente da Câmara dos Deputados pelo Partido Republicano, afirmou que a administração das eleições é responsabilidade dos estados, respeitando o espírito da Constituição. Os Estados Unidos não têm uma estrutura como a Comissão Nacional de Eleições da Coreia, que controla as eleições em todo o país. Os Estados Unidos, por serem uma federação, sempre evitaram a concentração de poder no governo federal. A Constituição também distribui a autoridade eleitoral entre os estados. Segundo o artigo 1º da Constituição, as Assembleias Legislativas Estaduais decidem, em princípio, o momento e método das eleições. Todo o processo eleitoral, do registro à apuração, incluindo votação por correio, é responsabilidade dos governos estaduais. A estrutura descentralizada dificulta fraudes eleitorais nacionais, pois seria preciso manipular ao mesmo tempo sistemas de 50 estados e vários condados. Foi justamente sobre essa estrutura que John Thune, líder da bancada republicana, comentou que é muito mais difícil hackear 50 sistemas do que hackear apenas um. No final das contas, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é estruturado de forma descentralizada e não centralizada, sendo avaliado como um mecanismo de defesa que impede o abuso de poder e manipulações em larga escala. De repente, Trump defende que as eleições sejam controladas pelo governo federal. De acordo com a imprensa americana, a análise predominante é que há uma razão política clara por trás do fato de o presidente Trump ter elevado repentinamente o tom de seus comentários sobre as eleições recentemente. O presidente Trump já vem alegando há muito tempo que o resultado da eleição presidencial de 2020 foi fraudulento. Recentemente, esse nível foi além de uma simples declaração de não aceitação e se expandiu para a alegação de que o próprio sistema eleitoral deve ser mudado em nível federal. A mídia americana interpreta essa mudança de postura não como uma declaração isolada de Trump, mas como resultado do sentimento de crise que explodiu após o Partido Republicano sofrer derrotas consecutivas em eleições importantes recentemente. A eleição para prefeito de Nova York em novembro de 2025 e a suplementar para deputado pelo 18º Distrito do Texas em 31 de janeiro deste ano são vistas como pontos de virada decisivos. No meio político dos Estados Unidos, essas eleições não são vistas apenas como eleições locais, mas como uma prévia que mostra o cenário das próximas eleições de meio de mandato. Avalia-se que o Partido Republicano recebeu um resultado chocante nessa prévia. Em especial, a eleição suplementar para o 18º Distrito do Texas está sendo encarada pelo Partido Republicano como uma situação de emergência, quase como um desastre. O Texas é a principal base e uma das regiões mais fortes do Partido Republicano. O fato de o Partido Democrata ter vencido em uma região como essa já é algo incomum, mas o que causa ainda mais choque é que a diferença foi de impressionantes 14 pontos percentuais. Além disso, considerando que há apenas um ano, o presidente Trump venceu no Texas com uma diferença de 17 pontos percentuais, isso significa que em apenas um ano houve uma mudança de opinião pública de cerca de 31 pontos percentuais. Se resultados como esse se repetirem, inevitavelmente aumentará a responsabilização do presidente Trump dentro do Partido Republicano. Como o Partido Republicano gira em torno de Trump, se seguir perdendo eleições, é provável que cresça a crítica de que o risco Trump afasta eleitores moderados. Por isso, a imprensa estrangeira analisa que o presidente Trump está intensificando ainda mais a narrativa de fraude eleitoral para evitar que a responsabilidade pelas derrotas nas eleições recaia sobre ele. Isso porque, ao afirmar que a derrota nas eleições não se deve a falhas estratégicas ou à perda do apoio popular, mas sim à manipulação do próprio processo eleitoral, ele consegue evitar ser responsabilizado. Ao mesmo tempo, essa narrativa também é eficaz para unir a base de apoiadores, pois, em vez de aceitar a derrota, os simpatizantes podem se unir ainda mais fortemente com o sentimento de que são vítimas. Além disso, no meio político dos Estados Unidos, há quem acredite que o presidente Trump esteja usando as alegações de fraude eleitoral não apenas como uma forma de evitar responsabilidades, mas também como uma estratégia calculada visando as eleições de meio de mandato em novembro.
Na situação atual, se o presidente Trump perder nas eleições de meio de mandato, é muito provável que o impulso do governo, até agora, seja paralisado, provavelmente porque o Partido Democrata irá se opor. Por isso, há quem observe que, se o presidente Trump continuar espalhando a narrativa de fraude eleitoral desde agora, mesmo que ele perca nas eleições de meio de mandato, ele poderá tentar atribuir a derrota a problemas no sistema eleitoral, e não ao julgamento do povo, buscando assim manter sua liderança política. Um caso que mostra essa tendência ocorreu. Em 28 de janeiro, o FBI fez busca e apreensão na Comissão Eleitoral do Condado de Fulton, Geórgia, e confiscou registros da eleição presidencial de 2020. O condado de Fulton, tradicionalmente democrata na Geórgia, foi um dos principais alvos das contestações do grupo de Trump após as eleições. No entanto, o fato de Tulsi Gabbard, diretora nacional de inteligência responsável por supervisionar as agências de inteligência dos Estados Unidos, ter aparecido pessoalmente na cena da busca e apreensão, causou grande repercussão. O diretor nacional de inteligência é a autoridade de mais alto escalão responsável por coordenar toda a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA e a NSA. O fato de uma pessoa desse nível ter aparecido na cena da busca e apreensão da comissão eleitoral está sendo considerado algo muito incomum. Segundo o New York Times, há indícios de que ele participou de uma ligação em viva voz com Trump e agentes do FBI no local. Se isso for verdade, a investigação eleitoral pode parecer estar diretamente ligada ao poder político, e há uma grande possibilidade de que isso leve a uma controvérsia sobre a neutralidade política das instituições, algo que os Estados Unidos sempre enfatizaram. No final das contas, a elevação do tom dos discursos do presidente Trump está sendo cada vez mais interpretada como resultado do acúmulo de derrotas eleitorais recentes do Partido Republicano e da sensação de crise política antes das eleições de meio de mandato. Com as eleições de meio de mandato chegando, o debate sobre fraude eleitoral deve aumentar, e a divisão na política americana pode se acirrar ainda mais. Atualmente, a taxa de aprovação do presidente Trump caiu para o nível mais baixo desde o início do seu segundo mandato, segundo o veículo político americano The Hill, a revista semanal britânica The Economist e o Instituto de Pesquisas americano YouGov. A aprovação do presidente Trump entre independentes foi de 27%, enquanto 67% o avaliaram negativamente. Analisando por apoio partidário, entre os apoiadores do Partido Republicano, a taxa de aprovação do presidente Trump foi de 85%, enquanto a taxa de desaprovação foi de 13%. Já entre os apoiadores do Partido Democrata, o apoio foi de 6% e a desaprovação chegou a 92%. Especialmente, o The Hill analisou que o recente incidente de tiroteio envolvendo o Comitê de Fiscalização de Imigração teve grande impacto na opinião pública. No entanto, há também indicadores interessantes. Apesar da queda na taxa de aprovação do presidente Trump, foi confirmado que ele conseguiu arrecadar fundos políticos em níveis históricos. Segundo a Politico, o presidente Trump disse ter fundos políticos de 375 milhões de dólares, cerca de 544,5 bilhões de won. Esse valor é quase 4 vezes os 95 milhões de dólares, 138,5 bilhões de won, do Comitê Nacional do Partido Republicano, sendo considerado sem precedentes. O presidente Trump lidera entre os candidatos republicanos na captação de recursos de grandes e pequenos doadores, segundo a Politico. O presidente Trump pode usar esses recursos para exercer influência nas próximas eleições. Quando o presidente Trump falou sobre trazer as eleições para o governo federal, o que muitas pessoas imaginam normalmente é a imagem de controlar a comissão eleitoral a partir do centro. Como os Estados Unidos não têm uma comissão eleitoral central como a Coreia, o sistema pode ser controlado de forma diferente. Ou seja, mesmo que o governo federal não possa administrar diretamente as eleições, ele pode usar o poder das agências administrativas federais para pressionar e controlar o próprio processo e o clima das eleições. O principal instrumento para isso é o Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça pode conduzir grandes investigações em determinados estados ou condados sob o pretexto de violações das leis eleitorais ou suspeitas de fraude eleitoral. E também tem autoridade para investigar órgãos de administração eleitoral ou exigir documentos relacionados. Quando essas investigações se intensificam, o sistema eleitoral da região afetada dificilmente consegue funcionar normalmente. E, ao mesmo tempo, a desconfiança de que as eleições possam ser manipuladas pode se espalhar por todo o país. O Departamento de Segurança Interna também é uma variável importante, não é? O Departamento de Segurança Interna é responsável por responder a ataques cibernéticos e proteger infraestruturas críticas, podendo considerar questões de segurança dos sistemas eleitorais como um assunto de segurança nacional. Se o Departamento de Segurança Interna alertar sobre falhas nas urnas eletrônicas ou bancos de dados, ou fizer melhorias e auditorias, pode pressionar os responsáveis pelas eleições e aumentar suspeitas sobre resultados em certas regiões. O mesmo vale para o FBI e os promotores federais? Se o FBI conduzir buscas ou investigações devido a suspeitas relacionadas às eleições, e se os promotores federais iniciarem processos judiciais, isso por si só pode abalar significativamente a confiança nas autoridades eleitorais daquela região. Se essas medidas coincidirem com declarações do presidente Trump, cresce a percepção de ação direta do governo federal e o risco de confusão na eleição. Se órgãos de fiscalização de imigração, como o ICE ou o CBP, se envolverem, o efeito será ainda mais forte. Isso porque, se os resultados das operações forem anunciados junto com a narrativa do campo de Trump sobre o voto de imigrantes ilegais que eles vêm defendendo continuamente, a desconfiança em relação à eleição pode aumentar, independentemente de haver ou não provas reais. No final das contas, o que o presidente Trump chama de federalização pode ser interpretado como uma estratégia não apenas para garantir o controle sobre a administração das eleições, mas também para
para dominar o ambiente eleitoral e a opinião pública por meio de agências federais. De qualquer forma, o presidente Trump continua falando sobre fraude eleitoral. O que vocês acham da situação atual dos Estados Unidos? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.